Neste momento, Ricardo Nunes vai para o segundo turno com Guilherme Boulos do PSOL. Então temos 29,49% para Ricardo Nunes e 29,06% para Guilherme Boulos. Pablo Marçal, PRTB, fica de fora do segundo turno na cidade de São Paulo, eleição histórica que estamos acompanhando neste momento. Então volto a avisar, acaba de sair a informação do Tribunal Superior Eleitoral. Essa eleição está matematicamente definida, vai para segundo turno entre Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL, 29,49% a 29,6%. Pablo Marçal ficou com 28,14%, Tabata Amaral 9,92%. Mara, vou passar direto para você que está nessa transmissão desde o primeiro minuto. A gente acaba de ver a história acontecendo aos nossos olhos. A cidade mais importante do país tem um segundo turno. Segundo turno será entre Nunes e Boulos. Mara. Parabéns aí ao Zambelli e ao Bosco, que cantaram essa pedra desde o começo lá. Eles falaram que ia dar segundo turno, ia dar Nunes e Boulos lá na Sabatina. Você lembra, Zambelli, que você já na Sabatina você falava isso, que a tendência era dar Boulos mas essa Nunes. convicção foi muito abalada com o Pablo Marçal nos últimos dias, viu? Muito abalada. Se não fosse o episódio do laudo aí, eu acho que dificilmente esse resultado se confirmaria. Esse episódio do laudo foi decisivo para mim. Né? Ontem, porque eu acho, o Hans estava aqui falando com a gente que isso, se Marçal ficando fora do segundo turno, mostra que por mais que o eleitor se encante com essa coisa da internet e tal, e com essas narrativas de prosperidade e vai ficar rico e não sei o quê, que há um limite ético ali, que foi essa questão do laudo falso, né? Enfim, desse crime que foi apresentar um documento falso, fraudar um documento, né? Maria, sabe o que eu tava falando? Fatores aí de ontem para hoje, viu? Teve, acho que uma série de fatores, não foi só o laudo, mas eu acho que o laudo ajudou a organizar um pouco o eleitor ali que estava preocupado talvez com o Boulos no segundo turno, enfrentando o Marçal com um amplo favoritismo, e teve um voto útil, sim. Eu acho que até uma parte do eleitorado que poderia ir para a Tabata, que estava projetando chegar a uns 12 pontos percentuais, apareceu com 9, né, na urna. O eleitorado da Atena, que parecia com 3, apareceu com menos de 2 e tal, na minha opinião, teve uma migração de voto útil para o Ricardo Nunes no sentido de provocar um segundo turno mais da política ali, e o eleitor de direita já se organizando para o segundo turno, né, porque o Ricardo Nunes tem, segundo todas as projeções de variados institutos, mais chances de vencer o Guilherme Boulos do que tinha o Pablo Marçal. Então, acho que também não podemos desprezar, olhando um pouco o mapa dos votos aqui, a Zona Sul deu uma vitória retumbante para o Ricardo Nunes, e a Zona Sul é uma região muito influenciada pelos vereadores, né, que tem muita força na Câmara Municipal hoje, sobretudo o atual presidente Milton Leite, que é uma máquina de votos histórica na Zona Sul, né? Então tem alguns dados que a gente vai olhar com mais detalhe agora, a partir dos mapeamentos, né, de votos, região por região, para identificar esses fatores, mas a informação que eu tinha hoje cedo é que a campanha do Ricardo Nunes estava muito presente no dia da eleição, o que é diferente do Pablo Marçal, que era um candidato mais digital, né? É isso aí. Olha, deixa eu só pedir para a Paty que o crédito do Zambelli está Daniel Godoy, querido, mas ele acabou de sair, então só para atualizar o crédito. Maria, agora nós não temos mais o que contestar, está definido o segundo turno e eu queria que você desse a sua primeira manifestação, sabendo que a matemática não vai nos contrariar mais. Olha, minha primeira manifestação é um certo alívio, porque eu acho que para tudo tem eu tava pensando nisso, Maria. Ela vai dizer que é um alívio. Porque, como o Zambelli falou, ele falou do laudo, né? Vocês dois falaram do laudo, para mim isso foi definitivo, tem um limite, e o eleitor viu isso. Entende? Assim, apesar do Marçal ser de fato um fenômeno digital, qual é o limite das publicações, qual é o limite das provocações? E eu fico de fato assim, a democracia ela tá em risco. A questão da liberdade ela é um questionamento, né, a ser feito, mas
tem um limite. E como o meu colega Zambelli falou, a Zona Sul foi definitiva nisso, porque o reduto eleitoral do Ricardo Nunes e é lá onde estão os principais vereadores. E isso, para mim, foi definitivo. E eu acho que as pesquisas não conseguiram chegar nesse público, porque muitas apontaram o Marçal como o estar em primeiro lugar, né? E acredito que as pesquisas elas não conseguem chegar nesse público que está muito afastado lá na Zona Sul. Então é interessante a gente olhar esse fator. Tem uma coisa um dado que eu estava tentando achar, eu achei do estado de São Paulo, porque o Marçal ele tem muita rejeição com as mulheres, e as mulheres são os principais eleitores no estado de São Paulo. Fiquei pensando o quão esse fator também seria definitivo, né? Além dele ser o candidato com o maior número de rejeição da cidade, né? Maria de Carli, eu vou te libertar, agradecendo muito a sua presença aqui conosco. Foi uma satisfação anunciar o resultado aqui ao seu lado. Logo, logo você volta no My News para comentar em profundidade tudo o que está acontecendo. Viu, Maria? Muito obrigado, até breve. Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês ao vivo. Foi muito incrível ver isso ao vivo. Para nós também. Não, mas é imprevisível, né, Maria? Marçal é imprevisível, né? Acho que, inclusive, esse episódio do Laudo aí me mostra o quão imprevisível ele é, porque ele vinha crescendo ali, com grande chance de ir para o segundo turno, e aí ele começa a produzir fatos políticos contra ele, né, na véspera. Esse é um case, confesso que vai ser um case, vai ter que estudar, os sociólogos vão ter que estudar o que aconteceu com o Pablo Marçal, que ele parece que, na hora que ia se consolidando como potencial participante do segundo turno, ele parece que ele não quis, não sei, eu tenho uma teoria, já falei com vocês, eu acho que ele provocou um pouco esse processo aí para não ir para o segundo turno, até porque acho que ele se prejudicaria muito se fosse eleito prefeito em relação aos projetos futuros dele, né? A prefeitura, ele não é falamos sobre isso ontem, né? Ele não é um personagem que a gente pode identificar como um prefeitão, né? Ele a cadeira de prefeito seria muito pesada e ele rapidamente frustraria a sua base que ele está montando agora, porque ele não conseguiria colocar em prática o seu plano, o seu programa, que, enfim, já era incógnita, mas tinha muitas promessas. Esse episódio impediu um crescimento também de última hora do Marçal. Quer dizer, gente que ainda poderia ir para ele, né? Gente que estava indo e de repente, espera aí, o que é isso, né? Que ontem eu não soube muito bem vocalizar, acabei entrando pela seara do juízo do paulistano e tal, que não era o caso, como o Fábio mostrou, pela história eleitoral da capital, mas acabou acontecendo isso, e eu vejo assim, para mim está muito sacramentado que foi esse episódio de última hora que o Marçal produziu. Eu me lembrei aqui que ele foi uma espécie de Roberto Jefferson de si próprio, né? Que ele na última hora, no caso Carla do Bolsonaro, e Carla Zambelli também. Carla Zambelli também, os dois, né? Mas quando explodiu aquela coisa do Jefferson, né? A gente ali sentiu, opa, isso aqui pode decidir uma eleição. E o lance da Zambelli também. E o que eles têm em comum? Eles têm em comum que eles foram muito além do limite, mesmo para quem estava admitindo aquela estratégia do terror como uma estratégia válida para alcançar um objetivo, né? Então, eu acho que isso ficou muito claro ontem no episódio do Pablo Marçal, porque... E hoje, também sobre algo que nós conversamos ontem aqui, né, Fábio, hoje, para mim, ficou um pouco mais claro, pelo placar apertado dessa disputa, que o Marçal, de alguma maneira, apostou que se ele vai para o segundo turno, esse episódio todo seria muito difícil de provocar uma reversão da caminhada dele, apesar da gravidade. Apostou um pouco na impunidade disso, sabe? Rasgou as vestes. Porque se eu passar, ninguém me tira. Era mais ou menos isso. E ele deve ter feito um cálculo de que precisava de crescer, de qualquer maneira, na reta final. O Bosco, o Zambelli falou uma coisa que eu também acho que tem que considerar, que até que ponto o Marçal também
estava na estratégia dele de fato ir para a prefeitura, entendeu? Porque isso poderia ser uma pedra no caminho dele para 2026 também, não? Porque ele, como prefeito, eu não sei nem se ele sabe o que um prefeito faz, enfim, não seria uma trajetória simples para ele. Não, eu acho que ele seria uma tragédia para ele, para São Paulo, para a política. Mas pode ser, com o Marçal pode ser tudo, né? Porque você veja, ele mesmo derrotado, em termos de uma construção política, ele avançou, pegou um atalho, porque ele está consolidado agora para ser o candidato lá na frente, a qualquer cargo, principalmente a disputa presidencial. Mas eu acho que ele talvez calculasse isso, que o Fábio colocou, talvez calculasse isso para o segundo turno, né? Perder o segundo turno, porque seria mais complicado para ele, porque aí ia ter um agravamento dessa polarização, e a turma do Bolsonaro ia ficar muito dividida, né? Acho que talvez ele tivesse menos chances no segundo turno. Está pilotando aqui, dizendo que é para eu chamar o vídeo do Boulos. Então vamos ver. São Paulo e o Brasil derrotaram aqueles que zombaram da dor de famílias na pandemia. São Paulo e o Brasil derrotaram um projeto golpista, autoritário, de ódio. Esse projeto do bolsonarismo quer se estabelecer na prefeitura da nossa cidade agora. E o recado que nós vamos dar no dia 27 de outubro, daqui a 3 semanas, é que São Paulo é a cidade que sediou as diretas já, que derrotou a ditadura militar. E aí, vamos lá, Zambelli. Ô Bosco, queremos ouvir. Eu quero trocar com o Zambelli aqui uma ideia, com a Mara, é o seguinte, quer dizer, esse discurso do Boulos está trazendo muito à tona o embate de 2022, o golpe, enfim, a vacina, né? Todos os elementos daquela disputa Lula-Bolsonaro. Você acha que isso é um sinal, quer dizer, de que agora no segundo turno polariza de vez isso, Bolsonaro versus Lula? E como é que vão se comportar esses dois personagens na campanha? Eu acho que o Boulos não tem outro discurso. O único discurso possível para que ele tente competir nesse segundo turno é tentar emular ali a eleição de 2022, porque a diferença fundamental para 22 é que ele não é Lula e Ricardo Nunes não é Bolsonaro. O Boulos é muito mais rejeitado na capital do que o presidente Lula. A figura do Guilherme Boulos é vista por uma parte importante do centro, né, da elite paulistana, como uma figura de extrema esquerda, uma figura extremista. O Lula nunca jamais foi visto como extremista, né? Ele teve resistências sempre da elite paulistana, mas ele, sobretudo depois que foi presidente, foi compreendido pela classe política e pelo centro, eleitorado de centro de São Paulo, que ele não era uma ameaça a nada, né? Não ameaçava o sistema, que ele não era um radical, né? Pelo contrário. Acontece que o Boulos tem que vencer isso aí em 3 semanas. Então, assim, não tem outro discurso para o Boulos que não seja dizer assim, olha, o Ricardo é o candidato contra a vacina, quer dizer, uma coisa que ele vai construir, né? O Ricardo se perdeu um pouco ali na hora de se aproximar do Bolsonaro e começou a fazer uns discursos duvidosos em relação à questão da vacinação. Isso pegou muito para ele no primeiro turno, mas ele vai... Veja, no segundo turno, eu ouvi o discurso do Ricardo também. O Ricardo está dizendo, agora da união do campo, que é a ordem contra a desordem, né? A experiência contra a interrogação, né? O enfrentamento ao radicalismo. Então, assim, ele estava do lado do Tarcísio. Eu acho que esse segundo turno vai ser um segundo turno muito mais Tarcísio, Ricardo Nunes versus Lula, Guilherme Boulos, do que Bolsonaro, Ricardo Nunes, tá? Essa é uma avaliação, até porque Bolsonaro ficou com um pé em cada canoa até hoje. Eu estou dando um bastidor aqui, a campanha do prefeito Ricardo Nunes ficou muito incomodada quando o Bolsonaro, antes de fechar as urnas, às 2 da tarde, deu uma entrevista dizendo que apoiaria Pablo Marçal caso ele fosse para o segundo turno.
Isso aí é um atestado de que ele não confiava na ida do Ricardo Nunes ao segundo turno. Aliás, né, Zambelli, tem um pessoal aí que largou o Ricardo Nunes, tipo a Joyce Haussmann. Acho que ela nem se elegeu, já saiu o resultado dos vereadores, já está fechado também. Não se elegeu, né? E ela abandonou Ricardo Nunes e foi para o lado do Marçal. E ela e outros. Tem mais gente. Exatamente, tem mais gente. Muita gente saiu e foi para o lado. Que agora deve estar arrependido, não? Mas só tem um fechamento ali nessa minha fala. As pesquisas mostravam que o Ricardo teria uma vantagem ampla em relação ao Boulos no segundo turno. Eu não acredito. Eu acredito que o Ricardo é favorito. Eu não vou fugir da minha responsabilidade aqui de fazer uma previsão, né? O Bosco arriscou ontem, né? Assim, o Ricardo, eu acho que ele é favorito, mas eu vejo uma eleição mais apertada, bem mais apertada do que as pesquisas mostram, porque a tentativa de fazer de novo um terceiro turno de 2022 vai ser grande por parte do Boulos. Ele tem o apoio do presidente. O problema aí são 3 semanas. O Boulos não conseguiu fazer uma campanha de primeiro turno que encantasse nem o seu público, e agora ele vai ter que encantar, além do seu público, o público de centro. Então é desafiador para o candidato fazer uma campanha nessas circunstâncias em que os candidatos de direita, somados, fizeram mais de 58 pontos, 59, algo nessa linha, 59 pontos, se a gente for contar ali, somar os votos simplesmente do Marçal e do Ricardo, né? Então o apoio da Tabata eu achei importante, mas como disse o Bosco, de novo o Bosco, a Tabata, eu acho que não transfere todos os votos dela para o Guilherme Boulos. Ele transfere uma parte importante, mas tem um eleitorado da Tabata que é mais centrista, e eu tendo a achar até que pode ir para o Ricardo. Lembrando aqui também que o Nicolas também abandonou Bolsonaro e foi lá para a campanha do Marçal, o Nicolas Ferreira, o deputado. E você tem eu acho que o grande vitorioso aí disso é o Tarcísio, não? Porque o Tarcísio ficou com o Nunes o tempo inteiro, hoje, inclusive, ficou o tempo todo com ele. E o Tarcísio, vocês lembram que lá atrás ele chegou a falar que num segundo turno não apoiaria o Marçal. O Tarcísio é muito contra o Marçal, ele deixou isso muito claro a campanha toda. Ele não fez nenhum aceno ao Marçal, né? Eu acho que ele acertou bastante no comportamento, né? Especialmente sendo governador, né? Ele teve a dimensão da força dele como governador de São Paulo diante da pressão do Bolsonaro. Aliás, ele vem demonstrando isso gradativamente, né? Cada vez mais assim, um distanciamento muito sutil, mas deixando claro que ele sabe onde ele está, né? Ele é governador de São Paulo. Então, o Bolsonaro hoje evidentemente ainda produz votos, né? Na minha avaliação, vai produzir cada dia menos. Quer dizer, essa força de cabo eleitoral dele tende a se diluir com o tempo pela condição dele de inelegível, que é uma condição que o político não gera expectativa de poder, né? E no caso dele, ainda tem o bolsonarismo, ele é ele não depende só do Bolsonaro, né? Como o PT depende exclusivamente do Lula, né? Então, essa diferença vai trazendo, o Tarcísio vai ganhando pontos, vai ficando maior, porque não está errando nisso, né? E ainda tem outros aparecendo aí, como o Caiado, etc., né? Agora, eu acho que a minha dúvida, quer dizer, eu acho que, de qualquer forma, esses bolsonaristas que migraram ali para o plano Marçal, a tendência deles é voltarem mesmo docemente constrangidos, mas voltarem. Já não sei o Bolsonaro como vai se comportar, porque ele jogou, como disse o Fábio, jogou contra mesmo, quer dizer, ele não foi o que poderia ter sido para o Nunes, e o Lula, que também não esteve tão presente na campanha do Boulos, mas pelo menos deixou claro que era o candidato, né, e não sei se agora vai fisicamente, de alguma maneira, presencialmente, reforçar essa candidatura do Boulos, né?
Agora, eu acho que esse segundo turno vai depender, evidentemente, de muitos fatores, alguns deles o Fábio elencou, mas também vai ter uma grande dose, uma grande dependência de quem errar menos na campanha, né? É uma campanha muito difícil de ser conduzida dos dois lados. E acho que quem errar menos pode ter uma chance maior. Olha, o Marçal, ele, logo após a derrota, ficar claro lá a derrota, ele cancelou a entrevista coletiva que ele ia dar e a comemoração que ele ia fazer na Avenida Paulista. Ele já estava com isso amarrado. A imprensa já estava até posicionada. Hã? Só faltava ele comemorar, né, na Paulista. Ia ser realmente diferente, né? Aí ia ser diferente. Então, mas cancelou também a entrevista, né? E aí a imprensa estava já posicionada, mas aí agora há pouco a assessoria informou que ele vai falar às 22 horas, a Sofia está indo para lá, que ele vai falar com a imprensa. Ele resolveu votar hoje aos 3 minutos, faltando 3 minutos para fecharem as urnas. É uma coisa... Alguém falou que ele quis fazer aquela história do retardatário do Enem, né? Aquele cara que chega do última hora do Enem para votar, né? Porque realmente a importância que ele tem de chamar atenção, a necessidade que ele tem de chamar atenção das pessoas para tudo que ele faz é muito impressionante. Olha, a Alice está lembrando aqui que o Marçal votou descalço. Ele faz um espetáculo, é isso que vocês estavam falando. Ele faz todo muita um gente espetáculo. Sabe o que muita gente está falando, Boulos? Que agora a gente não tem mais obrigação de falar do Pablo Marçal, porque ele estava causando, era notícia toda hora, agora, de forma rápida, ele vai entrando um pouco no esquecimento, né? Vai ter ainda fala hoje, quem vai apoiar, quem não vai, mas o Pablo Marçal vai saindo dos holofotes, né, Bolso? Me ocorreu aqui, porque quem é que comemora um segundo turno, se eventualmente ele tivesse passado para o segundo turno, com a festa na Avenida Paulista, né? Você comemora a vitória, né? Para mim, também era uma estratégia dentro daquilo que eu estava dizendo, quer dizer, se ele passa para o segundo turno, ele imediatamente começa a criar um fato político de caráter popular, né? Para tornar mais difícil, ou na expectativa de reverter qualquer dano judicial contra ele, né? Tentar criar um clima de acuar a justiça eleitoral para ir empurrando com a barriga, porque para não gerar, como o Bolsonaro fez, para não gerar uma revolta, quer dizer, trabalhar com essa expectativa, né? Porque não faz nenhum sentido você comemorar na Avenida Paulista com a vitória, uma passagem para o segundo turno. Aqui na internet, aquele humorista Daniel Duncan, que é eleitor do Boulos, e fez muitos episódios aqui nas redes falando do Marçal, ele fez coisas muito engraçadas com o Marçal. Aí agora ele escreveu aqui: Pablo Marçal, foca no mindset, mentaliza essa vitória aí, irmão. E agora vai ser a festa dos humoristas, né? Aqui em cima. Faltou esforço da parte dele, é isso? Faltou esforço, mais ou menos isso. Gente, eu não sei se ele sai de cena, porque foram muitos votos que ele recebeu, muitos votos de uma cidade muito importante, e não foi para o segundo turno por um triz. Sem contar que a partir de amanhã ele tem de volta a rede dele, né? A rede dele, porque ele ficou durante a campanha inteira com a rede alternativa, né? Ele teve uma decisão do TSE que tirou do ar os canais dele, que tem um alcance absurdamente gigantesco em termos de engajamento e tal. Então, eu acho que ele, de fato, não sai de cena e ele volta a fazer o que ele sempre fez, né? Eu acho que ele tem uma coisa de zelar agora por esse capital político que ele conquistou, porque, de fato, ele teve, gente, numa eleição para prefeito de São Paulo, ele sequer é de São Paulo, ele mudou o domicílio eleitoral de São Paulo para disputar a eleição aqui de véspera. Ele arrumou um partido político nanico para disputar a eleição no último dia, quase o prazo que ele tinha para se filiar. Ele não tinha um segundo de tempo de televisão. Ele não precisava, inclusive, participar dos debates, não era obrigatória a ida dele aos debates. Ele chegou no primeiro turno com 28% dos votos e, por muito pouco, não tirou
o atual prefeito que tinha apoio de 12 partidos, né, da máquina administrativa e do Bolsonaro e do segundo turno, né? Então, assim, isso é uma coisa que nós vimos falando já aqui há muito tempo. O Pablo Marçal, ganhando ou perdendo essa eleição, ele sai muito maior e sai como vitorioso nesse projeto dele de se tornar uma alternativa viável, política, para a direita no país. Mas sem prejuízo disso, ele sai da eleição agora para encarar uma questão judicial que parece pesada, né? Pode até levar na inelegibilidade, né, Bosco? Eu estou ainda, agora que ele perde a condição de candidato e tudo, mas eu tenho a impressão que ainda fica sujeito à legislação eleitoral, porque o delito foi cometido no curso de um processo eleitoral, né? É em função dele, né? Então, talvez ele ainda possa ficar sujeito, não tenho certeza disso, à inelegibilidade, mas, de qualquer forma, a filha lá do médico, do qual ele falsificou a assinatura e o processo todo, entrou com ação em São Paulo aí, ontem, se não me falha a memória, não sei, pedindo a inelegibilidade dele. Eu achei interessante porque geralmente a família vai por outros caminhos, né? Reparação, honra, essa coisa toda, né? Mas ela pediu a inelegibilidade. Então, está na área civil isso e está também na justiça eleitoral. Ele vai ter um bocado de trabalho aí, eu não sei agora, de momento, mas é uma coisa que nós todos vamos ter que apurar aí, com quem conhece, qual é a trajetória que isso ganha agora e em que dimensão ela pode atrapalhar a vida do Pablo. Agora, Mara, um dado que me chama a atenção, Bosco, sabe qual que é? O Marçal poderia ter ido para o segundo turno se ele tivesse tido a quantidade de votos da Marina Helena. Marina Helena, candidata bem radical bolsonarista do Novo, teve 80 e poucos mil votos, que seria suficiente para que o Marçal fosse para o segundo turno. Olha que história mais louca, Bosco. Eu não deveria ter falado isso. Eu agora fiquei mais confortável, porque você já está me chamando de Boulos pela terceira vez, mas você quase ameaçou. Você quase ameaçou aí, se eu não estiver enganado, de chamar o Zambelli de Marçal. Eu já virei Fábio Marçal diversas vezes aqui no My News, tá? Fábio Marçal toda hora aparece. E o pior é que a quantidade de vezes que isso acontece vai assim, deixando uma margem para a gente não acreditar que é tão sem querer, né? Mas é o seguinte. Eu acho olha a intriga, Bosco, olha a intriga. Eu não devia dizer isso, mas eu acho o seguinte: salve a Marina, né? Marina Helena, né? Marina Helena. Marina Helena. Salve ela, né? Salve ela. Você vê que esse roteirista é tão louco, o Mara, que em certos momentos a gente até teve que concordar com o Malafaia, né? Que bateu no Marçal ali, né? Fez a parte dele, né? Então, foi mesmo, tudo bem. Foi mesmo. É Brasil, mesmo. Vamos lá. Agora eu concordo, eu acho que a transferência de votos e unidade, tudo vai ser muito mais simples e fácil para o Nunes, sem nenhuma dúvida. E ainda tem aquele atrativo que, se eu estiver errado, o Fábio me corrige, eu ainda acho que tem aquela coisa que atrai muito o eleitor, você ter governador e prefeito de mesma linha, né? Passa a ideia de uma parceria sempre favorável ao Estado, né? E o apoio do Tarcísio, quer dizer, na verdade o cara vai votar no Nunes votando no Tarcísio, né? É isso que ele vai estar fazendo. Exatamente, é isso. O roteirista, Mara, é mais competente do que a gente imagina, viu? Você sabe que eu me deparei aqui com uma foto do Elmar Nascimento, né? Elmar Nascimento. Em cima de um caminhão de carreata, né? Ao lado da candidata do PT, fazendo L e cantando Lula lá. Ô, louco! Não consegue imaginar. Eu passei essa foto. Não, é real. Né? Em plena disputa da presidência da Câmara, ele é o candidato que o Lula não quer, né? E está lá.
E você vê que o Brasil funciona muito. Essa eleição municipal é muito importante, porque a realidade está ali. Vou fazer um registro aqui, porque eu acho que tem que ser justo, às vezes a gente critica tanto, né? As pesquisas de véspera foram muito precisas em São Paulo. O Datafolha e a Quest. O Atlas, nós sabemos já, o Afonso já sabe da minha implicância com o Atlas, mas o Atlas deu o Ricardo Nunes quase 15 pontos atrás, né? Quer dizer, ontem, uma coisa um pouco estranha. Mas o Datafolha e a Quest deram ontem um resultado muito fiel, assim, muito próximo do que as urnas trouxeram hoje, assim, um empate tríplice ali, quase que milimétrico. Então tem que registrar quando acertam também, né? Isso é fundamental. A vontade do povo nas urnas, ela prevalece. Eu sei de muitas pessoas que estão querendo construir aí algumas teorias, mas eu respeito a vontade do povo. E a gente chegou de última hora. Que Deus abençoe a nossa cidade de São Paulo, o Brasil e o povo brasileiro. Eu acredito de verdade no Brasil e no brasileiro. E para finalizar, eu combati o bom combate, percorri a carreira, guardei a fé. E 2026 está logo ali. Candidato, o senhor espera que o Ricardo Nunes considere algumas das suas propostas? Isso pode servir como uma finalização de eventual apoio? Você vai apoiar ele no segundo turno? Não, vai depender do que ele falar sobre as propostas. Tá nítido, né, que pegou muito pesado com a minha pessoa, foi muito injusto comigo. Eu entendo que é coisa de marqueteiro isso. Eu não sou homem de carregar mágoa, de carregar raiva. Eu fui com tudo ou nada com todos eles, né, pela desproporcionalidade do que eles fizeram comigo. Leia-se aí principalmente tanto o Boulos como o próprio Ricardo. Mas pelo bem comum, ele entendendo, né, sobre... Ele já sabe que da minha parte eu não preciso de cargo, eu não preciso de absolutamente nada disso. Então, colocar a educação financeira nas escolas, colocar a empresarização para rodar, né, porque o empreendedorismo liberta, fazer as escolas da cidade de São Paulo se transformar em escolas olímpicas. Se ele considerar isso, a gente pode conversar numa boa. Tem gente que, cada um cria uma teoria, né? O Marçal quer poder que ele não tem. Todo poder que um político tem, eu tenho. Ou se eu não tiver, eu posso patrocinar um político, né? Eu sou um homem bem sucedido, o que eu quero é fazer pessoas boas entrarem na política. Então, foi o resultado mais extraordinário que eu, desde pequeno, assistindo política, consegui ver até hoje. Eu poderia ter colocado meu dinheiro e ter um resultado talvez maior, né? Mas eu me propus a não envolver meu dinheiro em nenhuma empresa. Todas as pessoas que falaram que eu coloquei, que está com essa tese aí de abuso de poder econômico, é mentira, porque eu não coloquei mesmo. Eu fui até o final honrando essa palavra. Não entrei na disputa para vencer a qualquer custo. Eu dei meu melhor, dei meu coração. Se vocês puderem pelo menos pôr uma notinha lá dos 80 quilômetros que eu fui a pé também, pelo povo, eu acho que depois da guerra, apesar de alguns de vocês não concordarem comigo, eu acho que vale a pena vocês falarem. O que eu vi de esperança de gente saindo de casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, aquilo, sem eu avisar, tá? Se eu tivesse avisado com antecedência, talvez eu até tomaria um tiro aí no meio da rua. Mas eu vi nas pessoas esse olhar. E eu quero mais uma vez repetir para todo mundo que está assistindo. Não baixe a cabeça. Eu não vou desistir do Brasil. Eu não vou me preocupar com perseguição também. Eu foi muito feliz, né, de pessoas não conseguirem levantar um A contra empresa nenhuma minha, que a gente anda muito correto com as nossas coisas. Eu fiquei muito feliz também de todos os ataques. Foi um aprendizado absurdo. Com certeza, numa próxima eleição, eu vou ter um comportamento completamente diferente, porque o amadurecimento gera isso. Mas tirou você do segundo turno. Alguma coisa? Nada me tirou do segundo turno. A verdade é que uma campanha igual a minha contra o sistema não tinha essa garantia. Eu tinha uma convicção minha, pessoal, que a gente conseguiria atingir 50% do eleitorado, mas ficou faltando 3 ondas das 21 que eu me propus a bater, que é um campo de energia. Era um pouquinho mais que isso aí, né? Precisava de um pouco mais de votos. Mas os grandes erros de uma campanha eleitoral, eu inclusive vou gravar sobre isso, eu vou meditar exatamente em tudo e vou abrir isso para todas as pessoas saberem exatamente onde estão os erros. Agora, se você for pegar o erro com o acerto, a campanha é histórica, um resultado extraordinário, assim, a gente não tem nem no gibi, nem na história da política brasileira nesses últimos anos, né? Então, eu fico felizaço mesmo.
Uma pergunta sobre o Bolsonaro. Seu eleitorado agora, desculpa insistir na pergunta para ficar claro. 1.700.000 votos. Essas pessoas hoje, na sua visão, devem votar no Nunes ou no Boulos no segundo turno? As minhas redes sociais vão voltar, acho que 48 horas, deve estar amanhã ou terça, né? Eu vou conversar com eles, eu preciso ouvir eles. Eu tenho um canal muito aberto com eles. E eu preciso ouvir eles. Até com o Boulos? Assim, você mandou mensagem pro Nunes, você também mandou mensagem pro Boulos? Não, o Boulos para mim é um marginal. O Boulos para mim é uma pessoa que não merece essa atenção toda que vocês dão. Eu acho que foi uma escolha errada do Lula. Lula vai perder essa eleição com o Boulos.